Aleluia. Eu quero ler 2 textos com vocês, para me entrar na mensagem que Deus tem colocado no meu coração essa noite. Pensando naquilo que ia ministrar, e no meu pensamento dessa semana, eu sempre tenho falado aqui daquela pesquisa do IBGE que tem mexido comigo, que já entrou um novo grupo de cristão ou protestante, não praticante, ou seja, aquelas pessoas que não se confessam católico, se confessam crentes, mas que não praticam, a religião de vir na igreja. Essa estatística, esse tipo de pessoas já saiu na estatística do IBGE. Mas fora esse tipo de pessoas, existe também dentro das igrejas pessoas que estão apáticas. Elas vêm na igreja dia após dia, semana e após semana, anos após anos, e a gente não vê nenhum tipo de transformação nessas pessoas. Então, pensando sobre isso, Deus me levou a um texto, a um personagem na Bíblia, talvez citado pelo apóstolo Paulo lá na 2ª carta à igreja de Timóteo, mas eu quero que você abra em Colossenses, capítulo de número 4, e o versículo de número 14. Colossenses, capítulo 4, versículo de número 14. Depois que Paulo escreve essa carta, Paulo vai... Quem é do tempo das cartas aí? Quem já escreveu carta? Era mais emocionante do que o WhatsApp, era ou não era? Você ficava uma semana, aquele amarelinho que vinha com a carta da Antônia, ele era esperado, ele era almejado, e ele chegava com aquela carta, e aí você abria aquela carta com dó, devagarinho, e você ia saboreando palavras por palavra. Eita, tempo bom! Os jovens de hoje nunca vai entender o que é receber uma carta. Você era querido, Hermes. Quando você vinha assim, o coração nosso já marcava, já batia, já sabia o dia e o horário que você estava chegando. E quando o carteiro chegava e você olhava, não trouxe nenhuma carta para mim, Então Paulo, ele é da época dessa carta. E ele agora, no final da carta, nos finais da minha carta, eu tinha um livro, eu lembro que era um livro de capa vermelha, e ele tinha um coração, era um livro que ensinava a escrever carta. Quem tinha um desses? Só eu que tinha? A irmã ensinava a escrever carta, e toda carta que eu terminava, aí eu colocava assim para a Antônia: beijos sem fim, Sandro. Então Paulo aqui, ele está finalizando uma carta, e ele está mandando um salve para todo mundo, está mandando um abraço para todo mundo. Aí ele vai para as pessoas que ajudavam ele no ministério, para as pessoas que oravam por ele, para as pessoas que eram companheiro dele no ministério. E ele vai dizer, ele começa no verso 10, saudai-vos, ele vai saudando todo mundo. Aí lá no versículo 14, vai dizer assim: saudai-vos Lucas, o médico amado, e também a Demas. Vamos lá de novo comigo? Saudai-vos Lucas, o médico amado, e também a Demas. Repita comigo: Demas. Agora você vai abrir em Filipenses, capítulo 1, e o verso
de número 24. Filipenses. Aleluia. Glória a Deus. Ou melhor, abra em 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso de número 10. 2 Timóteo, capítulo 4, e o verso de número 10. Diz assim: porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Porque Demas, tendo amado o presente século. Paulo, se você ler Filipenses, Colossenses, Paulo vai citar o nome dos companheiros de ministério deles, dos crentes que ajudavam ele a pregar a palavra de Deus. E num desses nomes que Paulo cita em Colossenses e Filipenses, vai estar o nome de Demas como companheiro de Paulo do ministério. Agora, quem era Demas? Demas era um personagem bíblico do Novo Testamento, mencionado em algumas cartas da época do apóstolo Paulo, quando Paulo estava na prisão, por mais ou menos no ano 60 depois de Cristo, no primeiro século. Então Demas, ele era mencionado como companheiro de Paulo, como aquele que frequentava a igreja, como aquele que pregava a Cristo, como aquele que participava da adoração, do culto, como aquele envolvido na obra de Deus. Agora, na segunda carta pastoral que Paulo escreve para Timóteo, ele diz, que foi escrita mais ou menos no ano 66 a 67, ou seja, 7 anos depois que Paulo diz lá em Colossenses que Demas é companheiro de ministério dele, 7 anos depois, Paulo está escrevendo que Demas, ele amou o presente século e abandonou tudo. Paulo diz que Demas desanimou, Demas parou de fazer aquilo que ele estava fazendo. E 2 Timóteo, no texto nós acabamos de ler, diz: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Deixa eu falar uma coisa para você. Paulo não está dizendo que Demas cometeu um pecado muito grave, traiu a esposa, roubou dinheiro da igreja. Ele não está dizendo isso. Ele está dizendo que Demas continuou sendo crente, mas o amor dele havia esfriado. E por que o amor de Demas havia esfriado? Exatamente porque diz que ele amou o presente século. E quando fala de amar o presente século, ele não está falando do universo, ele está falando do sistema mundano. É por isso que Jesus Cristo, ele vai dizer, lá em 1 João, capítulo 2, e o verso 15, João escreve: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Agora, talvez você esteja perguntando, como é que João escreve: não ameis o mundo,
nem as coisas que no mundo há, se o próprio João escreveu em João 3,16, porque Deus amou o quê? O mundo. A palavra mundo que João escreve na sua primeira epístola é aion, que quer dizer o sistema governado que influencia o meu coração e o seu coração a se distanciar de Cristo. E o mundo que ele escreve no Evangelho é pessoa, porque Deus amou você, porque Deus me amou, que deu o seu Filho unigênito, porque Deus amou o mundo. Quando ele fala desse mundo, ele está falando de pessoas, porque Deus amou você e eu, que deu o seu Filho unigênito para morrer. Agora, na primeira epístola ele diz, não ameis o mundo. E quantas pessoas têm amado o presente século, tem amado o mundo, tem esmorecido na fé. Olha para o seu lugar que você está aí, aonde você está, que tem uma cadeira vazia, era de um irmão que devia estar aqui hoje. Mas o que aconteceu? Talvez não deu tempo de vir na chácara. Talvez não deu tempo de vir do aniversário. Talvez não deu tempo de vir da viagem que ele foi fazer. Por quê? Porque ele colocou talvez essas coisas em primeiro lugar, quando a Bíblia diz que esse dia, como hoje, é o dia do Senhor. Não há nada nesse mundo que faça com que um crente que ama a Jesus de todo o coração, ele venha dizer, não, eu não vou na igreja hoje porque eu vou no aniversário, eu não vou na igreja hoje porque chegou visita na minha casa. Não, porque ele sabe que esse dia é o dia que ele escolheu para adorar e exaltar o nome de Jesus, que está acima de tudo e de todos. Irmão, o que esfria o nosso coração não é grandes coisas, são prioridades. Ah, eu não vou na igreja hoje. Você já imaginou você, porque a boa parte de nós que estamos aqui hoje, a gente vem na igreja uma vez por semana, sim ou não? Quando o crente vem 2 vezes por semana, ele já é considerado o top da galáxia. Mas a maioria vem uma vez por semana. Agora você imagina, se você deixa de vir hoje, para você vir no próxima semana, quantos dias vai dar? 14 dias. Porque você veio, digamos que você não veio hoje, você veio no domingo passado. Domingo para esse domingo dá 7. Para o outro domingo dá mais 7. 14 dias sem se alimentar. 14 dias sem congregar. 14 dias sem ouvir a palavra de Deus. E de repente vai começar um esfriamento. Aí acontece um outro imprevisto. Você não consegue vir 21 dias. Quando você menos espera, você está 1 mês sem adorar o Senhor, sem estar no meio da comunidade, sem estar no meio do povo. Agora, quando a Bíblia diz que Demas amou o presente século, está dizendo que ele amou o aion, a sua época, os ares que a pessoa daquele tempo respirava e gostava de inalar. O que as pessoas gostavam? Gostavam de se divertir. É pecado se divertir, irmão? Não. É pecado ir ao cinema? Não. É pecado fazer um churrasco numa piscina? Não. Agora, o que não é correto é você colocar esse tipo de diversão no lugar da adoração a Deus, principalmente nós,
que a maioria escolhemos de vir uma vez por semana na igreja, no dia do Senhor. Você sabe por quê? Os judeus têm um dia que eles dizem que é o dia do Senhor. Você sabe por quê? Porque o judeu, ele respira religião. Ele respira Deus de domingo a domingo. Se você for lá em Israel, você vai ver que aquela cidade, aquele país, é um país que respira Deus em tudo que ele faz. Por isso que ele diz que tem um dia que eles param tudo, e aí aquele dia é o dia do Senhor, mas nós devíamos ser diferentes, porque nós não respiramos religião, nós não respiramos Deus a semana inteira. Então nós precisamos aprimorar. A Bíblia diz: se a nossa justiça não for maior do que a dos fariseus, Jesus está dizendo que aquilo que os fariseus faziam, nós devemos fazer melhor. Ou seja, a nossa adoração, ela tem que ser melhor. Você sabe por que a nossa adoração tem que ser melhor, irmão? Porque a Bíblia diz lá em João, capítulo 1, diz: veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quanto recebeu, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Sabe por que nossa adoração tem que ser melhor do que a adoração do povo de Israel, irmão? Porque Deus fez você e eu filho dele, aleluia. Ele veio para eles, mas eles rejeitaram. Mas eu e você que levantamos a mão para aceitar Jesus, Ele deu o poder através do Espírito Santo de nos tornarmos filhos de Deus. É por isso, irmão, que nós temos que vigiar, para que nós possamos, para que a gente não possa esfriar, porque o esfriamento ele vem devagar. Segundo, o interesse de Demas pela obra de Deus diminuiu acentuadamente. Demas começou a pregar o evangelho de Cristo com o apóstolo Paulo, e aos poucos ele começou a parar. Ele vai dizer assim: eu vou deixar de fazer isso porque isso está me sobrecarregando. Eu vou deixar de fazer aquilo porque isso está... Eu vou na igreja uma vez, não vou na escola dominical, não, vou uma vez por semana. Ele começou a desacelerar. Ele começou a fazer: não, agora eu não vou fazer mais nada, eu vou só assistir o culto, eu vou só participar do culto. E aí ele começou a esfriar. Você quer ficar quente, irmão? Você quer criar amor por Deus? Começa a fazer alguma coisa na casa do Senhor. Começa a varrer um chão. Entra no ministério de obreiros. Vai receber as pessoas lá na frente. Vai dar a paz do Senhor. Vai dar um abraço. Começa a ficar no estacionamento, ajudando os irmãos a estacionar o carro. Entra no ministério de ação social da igreja. Vai abençoar a vida de uma viúva. Vai ajudar na eletricidade na casa de alguém que está precisando. Começa a participar no ministério de louvor, começa a participar de um grupo de comunhão, abre uma célula na tua casa, comece a fazer alguma coisa que o teu amor por Deus, ele vai começar a inflamar, vai começar a esticar, e você não vai esfriar, irmão. Quando a gente para de fazer as coisas na casa do Senhor, a gente vai esfriando. Demas começou a desacelerar. O interesse de Demas pela obra de Deus diminuiu acentuadamente. Ele cansou. Não, eu não vou fazer mais não, me tira do ministério lá, pastor Júnior, porque eu estou trabalhando demais. Teve uma época que tem uma irmã que ela passou quase um ano desempregada. E quem sabe o que é passar um ano ou vários anos desempregado, sabe como é difícil, é complicado. E essa irmã, ela vinha sempre pedir oração: pastor, vamos orar, para que Deus abra uma porta de emprego para mim. Nós garramos na oração, começamos a orar.
Deus abriu uma porta de emprego, pensa, top. Top da galáxia. A irmã começa segunda-feira. Na quinta a irmã não vem. Na sexta a irmã não vem. No domingo não vem. E aí começa a sumir da igreja, você bate um fio para ela, irmã, o que está acontecendo? Por que você não está vindo na igreja? Ah, pastor, porque agora eu estou trabalhando. Eu estou chegando cansado. Eu tenho que acordar cedo. Gente, eu não falo isso. Mas a vontade que a gente tem é, irmã, vamos fazer o seguinte. Vamos orar para a empresa mandar você embora. Aí você vai ter tempo para dormir. Você não vai ficar cansado. Porque você acha que Deus vai te abençoar para você abandonar Ele, irmão? Você acha que Deus vai te abençoar para você largar o que você está fazendo? Não é mais fácil Deus deixar você desempregado, usando o servo dele para abençoar, para mandar uma cesta, para pagar uma luz sua, para que você possa manter firme, do que ele te abençoar para você desviar, para você dizer que você não tem tempo para a casa de Deus. Eu lembro de uma vez que eu preguei uma mensagem baseada lá em Noé. Quando Noé teve o dilúvio, Noé ficou o tempo lá na arca, e quando a água baixou, a Bíblia diz que Noé desceu com a família dele e plantou uma vinha. Por quê? Porque ele estava feliz. Ele estava na bênção, porque todo mundo tinha morrido e Deus tinha salvado ele e a família dele. Ele plantou uma vinha. E na vinha, ele fez um vinho. Bebeu e ficou bêbado. E eu falei assim, olha irmãos, a gente tem que ter cuidado para a gente não se embriagar com as bênçãos de Deus. Porque uma pessoa embriagada, quem já bebeu aqui e não bebe mais? Amém? Olha quanta gente, pode baixar. Quem ainda bebe? Ah. Deixa eu falar uma coisa para você. Quem já bebeu sabe que quando ele começa a beber, ele começa a ficar com os sentidos adormecidos. Então ele perde a percepção. É por isso que é proibido você beber e dirigir. Amém? Para o servo de Deus é proibido beber e andar a pé, beber e dormir, beber e comer, é proibido tudo. Mas lá fora, se você beber, você não pode dirigir. Por quê? Porque os seus sentidos, eles ficam confusos. Então quando você se embriaga com aquilo que Deus está te dando, você começa a ficar entorpecido, adormecido para as coisas de Deus. E Demas, ele começou a ficar insensível para aquilo que ele fazia para Deus, e o seu interesse foi perdendo acentuadamente. Você, olha, vamos ser sinceros. Você já ficou, você fala assim, ó, fica uma semana sem ler a Bíblia, você diz, vou ler amanhã, aí você não lê. Eu vou ler depois de amanhã, você não lê. Quando você olha, você está um mês sem ler a Bíblia. É ou não é? Diz que tem uma irmã que perdeu o óculos e não achava o óculos em lugar nenhum. Aí um dia o pastor chegou lá, viu a Bíblia dela lá, foi abrir a Bíblia dela, o óculos estava dentro da Bíblia. Por quê? Não lê. E aí as coisas vão passando e a gente não vai percebendo. Você se é daquele tipo assim, tipo, ó, eu vou ligar tipo para um parente meu. Aí você fala assim, amanhã eu ligo, né? Aí quando chega amanhã, você diz, não, depois, vou ligar amanhã. Quando você olha, você está 10 dias, 15 dias, um mês, e você não liga. Por quê? Porque nessa história de vou fazer amanhã, esse amanhã nunca chega. E aí você fica um tempão sem fazer. Então nessa história de dizer assim, eu não vou no culto hoje, eu vou amanhã. Eu não vou orar hoje, porque eu estou cansado.
eu vou orar amanhã. O tempo vai passando. E o tempo vai passando, a gente vai esfriando. Vai esfriando. Quando a gente menos olha, o nosso coração está insensível para aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. E deixa eu falar uma coisa para você. Eu estou falando isso por experiência própria. Naquele ano, eu já contei várias vezes aqui, que eu fiquei indo para a igreja. Eu fiquei indo para a igreja por responsabilidade de cabeça do lar. Porque eu estava desviado dentro da igreja. Mas eu ia de domingo a domingo. Porque eu levava a minha família. Mas eu não sentia nada. Eu ficava na porta em pé. E eu tinha um salmo que vinha no meu coração, dizia: mais vale um dia no átrio do Senhor, na parte de fora, do que 1000 lá fora. Um dia Deus me pega. E na igreja quando eu estava nessa igreja, que era a Assembleia de Deus, e que tinha o movimento lá, o pessoal falando em língua, aquele movimento no final do culto, quando os pregadores pregavam, e eu ficava ali paralisado, insensível, sem sentir nada. E eu lembro que o pastor Gilson, que era meu pastor na época, ele chegava para mim, sacolejava e falava assim: Sandro, reage, faz alguma coisa. E eu dizia: olha, pastor, fica à vontade, faça o que você quiser, fale em línguas, profetize, mas deixa eu do jeito que eu estou aqui. Por quê? Porque eu fui esfriando devagarinho. As coisas do raio do mundo foi me consumindo. O meu olhar começou a ser voltado para outras coisas, e eu fui perdendo a referência de Deus. Então eu tenho autoridade para falar isso para você, porque eu não estou pregando, dando indireta para nenhum de vocês. Eu só estou dizendo para vocês que não caiam no mesmo erro que eu caí. A única diferença é que eu ia lá como um zumbi. Você já viu um zumbi dentro da igreja? Um teoquedede de Deus? Ele vem, o povo está no maior movimento, mas ele está lá. O corpo está aqui. A alma só Deus sabe onde está. Se existe projeção astral da alma, a dele não está aqui, só o corpo. De vez em quando a alma volta e dá uma olhada no relógio. Aí sai de novo. Você vai ver que aquela cidade, aquele país, é um país que cuidado, irmão, para nós não entrarmos na estatística daqueles que estão dentro da igreja, mas já não conseguem sentir mais nada. Porque Demas amou o presente século. Ele perdeu a vibração pelas coisas que fazia. Por isso que eu sempre estou me reunindo com a equipe pastoral, com a ajuda da igreja. Por quê? Porque eu quero colocar neles, injetar neles o ânimo, dizer assim: não, vamos para frente. Eu poderia muito bem sentar aqui, né, e usar a teologia daquele profeta baiano que já morreu faz tempo, ficar com a boca escancarada, cheia de dente, esperando a morte chegar. Tá bom demais. A igreja está vindo um grupo bom, paga as contas da igreja, então vou ficar de braço cruzado. Mas eu não consigo fazer isso, eu fico arrumando coisas para fazer. Eu fico abrindo tarde com Deus, eu já estou de olho no sábado. Estou de olho na igreja no sábado. Por quê? Porque a gente não pode perder essa vibração, irmão. A gente não pode perder esse primeiro amor. A gente não pode perder essa vontade de falar de Deus. E quando eu vinha com a minha esposa, posso falar? A gente vinha. Presta atenção no que eu vou falar. Porque eu gosto de falar. Já me falaram muitas vezes: pastor, o senhor se expõe demais. Não, eu não me exponho. Eu falo para você como ser humano que sou, o que você é também. Eu já passei vários dias. Tem um rapaz que está aqui, o Eduardo. Está sentado lá atrás. A gente passa por ele, todo dia ali. Vocês devem conhecer, ele fica aqui na Arimana, aqui na rua. Ele está ali atrás hoje. E hoje eu passei por ele, eu e minha esposa. E quando a gente passou por ele, a minha esposa falou: a gente podia convidar esse rapaz
para vir na igreja. Será que ele vem? Eu falei, o não a gente já tem. Ele está ali, ó. O não a gente já tem. Se a gente convidar, né? E o que é que nós fizemos como pastor? Eu e minha esposa? Hã? O que é que nós fizemos, eu e minha esposa? Convidamos nada, irmão. Falamos assim, olha, nós caminhamos igual aqueles 2 discípulos do caminho de Emaús, para vir para a igreja. Nós falamos, a gente precisa fazer alguma coisa, porque o nosso coração está ficando insensível. Se nosso coração tivesse mais sensível, a gente tinha parado lá atrás e convidado o rapaz para vir na igreja. Aí eu entro aqui hoje, vou para o meu gabinete, minha esposa vem aqui para frente, quando eu saio eu vejo o Eduardo parado ali. Tem um rapaz lá, levanta sua mão, que convidou ele. Levanta, convidou ele. Eu olhei para ele assim, foi ele que te convidou ou foi você que convidou ele? Foi eu que convidei ele. Aí eu olhei para minha esposa, quando eu cheguei aqui falei, Antônia, você viu quem está aí? Aí ela falou, vi. Aí eu falei para ela, ela falou para mim, eu falei para ela, nós não convidamos, olha o que Deus fez, usou alguém para convidar, para mostrar para nós, que nós devemos ser mais sensíveis às pessoas. Você está entendendo? Eu poderia ter convidado, o galardão poderia ter sido meu, poderia estar dizendo o seguinte, olha, esse rapaz dorme ali e tal, e nós passamos hoje, convidamos ele, mas nós passamos e deixamos para outro dia. Então, meu amado, por que eu estou pregando isso para você? Para que eu e você, ou melhor, eu e você, não caiamos na frieza espiritual, de não cuidarmos nem da nossa própria vida, nem da nossa própria família, e podermos ser igual Demas, que a Bíblia diz que amou o presente século, que o coração nosso possa arder, que a gente possa ter sempre a vibração pelas coisas de Deus. Porque que Demas amou o presente século. Talvez Demas começou a perguntar, será que vale a pena realmente vir na igreja? Será que tudo que eu conquistei não foi do meu braço? Será que não é exagero? Foi assim que Demas começou a perder o ritmo. Será que tudo que eu tenho não foi eu que conquistei? Não foi o meu trabalho? Será que o que eu faço não sou eu mesmo? Demas começou a perder o ritmo. E eu tenho que me policiar todo dia, para que quando chegue aqui na igreja e veja esse número grande de pessoas, eu não possa dizer, olha, a grande Babilônia que eu mesmo ergui. Não foi assim que Nabucodonosor fez? Ele olhou para aquilo lá e falou assim, foi eu que fiz aquilo lá. Aí eu oro todo dia para que eu não caia no erro de dizer, olha, a igreja está crescendo, porque tem um pastor que em 72, há tantos anos veio do Ceará, não tem nada a ver comigo. Aquilo que acontece aqui na igreja tem a ver com Deus, e a única coisa que eu tenho que fazer é dizer, Deus, aonde eu posso me encaixar no movimento, no avivamento que o Senhor já está fazendo na 8ª igreja, mas não depende de mim, depende de Deus. A única coisa que eu tenho que fazer é não deixar a frieza entrar no meu coração. Por que Demas amou o presente século? Demas deixou de amar a Deus e a sua obra, passando a amar a si mesmo. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu fiz terça-feira 48 anos. 48 anos de registro. Porque eu não sei se a minha mãe esperou ter um monte lá, né, para registrar tudo junto, mas no registro é 48. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando a gente vai ficando maduro na vida, a gente vai começando a dar prioridades a algumas coisas. Que nós
A gente dava prioridade quando era mais novo a algumas coisas, mas quando a gente conhece a Deus e vai ficando mais velho, a gente vai começando a dar prioridade à eternidade. Porque Jesus disse, não adianta, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar. Isso eu não estou dizendo que você não tem que se divertir. Eu estou dizendo, equilibra. 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 Porque o tempo passa. Rápido. Rápido. A nossa vida, lá em 2 Samuel diz que é como uma água que ela cai no chão. E você não consegue juntar mais. Que a nossa vida, ela é como uma neblina. Quem já acordou de manhã cedo viu a neblina, e o sol nasce e a neblina se dissipa. Que nós lutamos 9 meses para nascer, e a partir do momento que nascemos, nós começamos a caminhar, uma caminhada regressiva para a morte em direção à eternidade. Então a Bíblia diz que Demas amou o presente século. Deixou de amar Deus, deixou de amar a sua obra. Deixa eu falar, como é que a gente deixa de amar alguém? Ou melhor, como é que a gente ama alguém? Quando a gente quer estar junto, quando a gente quer fazer as mesmas coisas que aquela pessoa faz, quando a gente ama o sonho daquela pessoa, quando a gente investe no sonho daquela pessoa, você está mostrando que ama. Agora, como é que a gente não ama? Quando a gente não se importa para a pessoa, quando a gente não compactua com o sonho da pessoa, quando a gente já não quer mais estar junto. Com Deus é a mesma coisa. Como é que a gente ama? Quando a gente quer estar junto, quando a gente quer se relacionar, quando a gente quer fazer parte do sonho de Deus. Eu gosto daquele louvor que eu tentei cantar de manhã, mas não saiu nada, que diz, não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar, levanta os olhos e vê, Deus está restaurando os teus sonhos e a sua visão. Sabe quando eu vejo esse louvor, eu lembro da Ludmila, que está passando pela situação que ela está passando, mas ela está vivendo aquilo que ela compôs, porque ela sabe que o maior e o melhor de Deus na vida dela, com câncer ou sem câncer, ainda está por vir. Ela sabe que esse corpo corruptível, ele vai cair um dia, vai tombar, mas quando ele cair, um corpo incorruptível, um corpo transformado, vai surgir para a eternidade. É nisso que nós devemos crer e colocar a sua esperança. Olha, se você tiver que trabalhar, trabalhe, porque o trabalho é de Deus. Se você tiver que ser uma pessoa rica, seja, mas coloque Deus em primeiro lugar. Se você tiver que amar a sua família, ame a sua família, invista na sua família, invista nos seus amigos. Se tiver que se divertir, se divirta. Se tiver que ir para a praia, vá para a praia. Se tiver que viajar, viaje, mas coloque Deus em primeiro lugar em tudo. Nas minhas férias eu vou para a praia, irmão. Nas minhas férias eu gosto de ir para a praia. Mas toda vez que nós tiramos, pode ser 10 dias, 5 dias, 20 dias,
A gente chega onde a gente está, a gente pesquisa onde vai ter culto. Quinta-feira a gente está no culto, é ou não é? Domingo a gente está no culto. Não importa onde eu esteja, não importa se eu estiver me divertindo, não importa se eu estiver passando o dia na praia, deu horário de eu ir para a igreja. Se eu não estiver na minha igreja, eu vou congregar em algum lugar, mas eu vou adorar a Deus, porque é Ele em primeiro lugar, é Ele acima de tudo, é Ele tudo. Independente daquilo que Ele me abençoe, eu vou sempre adorá-lo, porque eu sei da onde eu vim, eu sei o que eu poderia ser, se Ele não tivesse me alcançado. Então todo dia que eu venho na igreja, eu tenho um coração grato de saber daquilo que Ele fez na minha vida. E deixa eu falar uma coisa para você, Ele vai fazer muito mais. Quem põe limite àquilo que Deus vai fazer na sua vida é você. Você lembra da história da mulher, da viúva? Traz um balde, traz uma vasilha, traz outra. Enquanto ela ia trazendo o balde e ia enchendo de azeite, o azeite ia caindo. Quando ela disse assim, não tem mais vasilha, o que aconteceu? O azeite parou. Então, meu amado irmão, não deixe o azeite parar na sua vida, não deixe as bênçãos parar na sua vida, coloque sempre balde, coloque sempre vasilha para encher. Senhor, o Senhor tem me enchido, Pai, mas eu vou na tua igreja, eu quero ser cheio mais. Pai, o Senhor tem me abençoado, aberto porta, mas eu quero mais porta aberta. Eu vou estar te adorando, eu vou estar buscando a tua presença. Não ponha limite. Repita comigo, eu não vou pôr limites naquilo que Deus vai fazer na minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Arruma balde. Se você colocar Deus em primeiro lugar, irmão, arruma vasilha. Vai te abençoar, vai cair bênção do céu. Olha, se você colocar Deus, se você está viajando aqui para Santos, se você está viajando para Guarujá, mas nas suas férias, e você está colocando Deus em primeiro lugar, meu irmão, já tira o passaporte, Deus vai te mandar para o Havaí. Se você gosta de praia, aleluia, já tira o passaporte, Deus vai te levar a lugares que você nem imagina. Coloca Deus em primeiro lugar, agradece por aquilo que Ele tem feito, faz o que tem que fazer e avante, porque Deus tem o melhor para a sua vida, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Deixa eu só falar uma coisa para você e eu vou orar. Você sabe por que que Deus me deixou pastorear uma igreja como essa? Tinha muitas pessoas com olhar nessa igreja, porque essa igreja é abençoada, irmão. Dizia assim, de onde você é? Você chega em qualquer lugar, alguém pergunta, você é pastor da onde? Eu sou pastor da 8ª de igreja de Nazareno. Então senta aqui, toma um café. É assim. Agora você sabe por que Deus me colocou aqui, irmão? Porque quando eu estava pastoreando 50 pessoas, eu fazia a mesma coisa que eu fazia aqui. Eu dava curso para obreiro, eu estava em culto de jovem, eu fazia a mesma coisa, o mesmo carinho que eu faço com essa igreja hoje. Não é porque eu sou pastor daqui não, eu fazia quando a gente tinha 50 pessoas. Minha esposa está aí, ela lembra. 50 pessoas, foi para 70, foi para 100, para 120, o mesmo carinho. Deus olha para mim de lá e diz assim, pô, se o coração dele é assim, eu vou colocar ele num lugar maior. E se meu coração continuar fazendo aquilo que Deus quer, passando por pessoas como o Eduardo e não deixando que ele seja invisível, mas que eu possa falar do amor de Jesus para ele, eu tenho certeza que esse local vai ficar pequeno. Porque quando Deus coloca algo na sua mão, que você trabalha para Ele com amor,
com empenho, ele tem a garantia ou a confiança de colocar mais coisas para você trabalhar. Então coloca sempre ele em primeiro lugar. Não entre na estatística daqueles que estão dentro da igreja, mas não conseguem sentir a presença de Deus ainda. Quando você vive hoje, nem que seja uma vez por semana, hoje eu vou adorar a Deus, com chuva ou sem chuva. Eu não consigo entender alguns irmãos. Irmão, por que você não veio para a igreja? Ah, pastor, estava chovendo. O irmão tem carro e aqui dentro não chove. Não chove. Tem a ver com Deus. E a única coisa que eu tenho que Questão fazer de é prioridade. aonde eu posso me A Bíblia encaixar diz no movimento, que Paulo no escreve, avivamento que o Senhor Demas já era está meu fazendo companheiro, na oitava igreja. mas ele Não amou depende de mim, o presente depende século. de Deus. Não ame o presente século. Viva nesse mundo, mas saiba de uma coisa: estamos aqui como peregrino. Coloque o seu coração não aqui na terra, mas no céu. Mas no céu. Amém? Amém? Você recebe essa palavra para o seu coração? Você recebe essa palavra como bênção para a sua vida? Você recebe essa palavra como algo desafiador para a sua vida? Continue fazendo aquela pergunta que fizemos nos 21 dias. No meu lugar, o que faria Jesus? O que faria Jesus? E Ele vai continuar te abençoando, te honrando. Sabe por quê? Porque você é príncipe e você é princesa de Deus. Ele vai continuar te honrando. Amém? Vamos orar agradecendo. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer nessa noite por tudo aquilo que o Senhor tem feito e tudo aquilo que o Senhor vai fazer na nossa vida. Abençoa, meu Deus, a tua igreja. Abençoa, meu Deus, o teu povo, Pai. Muito obrigado por esse povo abençoado. Muito obrigado, ó, Pai, por esse povo, ó Deus, que quer ir para o céu, que caminha para o céu, Pai. Abençoa a tua igreja de uma maneira poderosa. E que possamos sair daqui nessa noite, ó Deus, para te servirmos lá fora, no nosso trabalho, na nossa faculdade, no nosso dia a dia, Pai. Abençoa o teu povo. E que a graça de Deus Pai, que a consolação do Espírito Santo de Deus e o amor de Jesus esteja em nosso coração, hoje e para todo sempre. Que você diga, aleluia, aplauda Ele em nome de Jesus. A nossa vida, lá em Samuel diz que é como uma água que ela cai no chão, e você não consegue juntar mais. Que a nossa vida, ela é como uma neblina. Quem já acordou de manhã, você viu a neblina? O sol nasce e a neblina se dissipa. Que nós lutamos 9 meses para nascer. E a partir do momento que nascemos, nós começamos a caminhar, uma caminhada regressiva para a morte em direção à eternidade. Então a Bíblia diz que Demas amou o presente século, deixou de amar Deus, deixou de amar a sua obra.